Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração. Chegamos ao 30º dia de 40. Gente, falta 10 dias, faltam só 10 dias, né, pra gente terminar esse propósito lindo. E como Deus tem sido bom, como Deus tem sido fiel. Bom dia, amigas rainhas preciosas de oração. Bom dia, firmes e fortes aí na presença do Rei, sempre, né? Agora é contagem regressiva, agora a gente tá naquele 10, 9, 8, 7, 2021 tá chegando, já tá batendo aí na porta e Jesus continua aí batendo na porta do seu coração e você tá abrindo, né? Sempre, né? Por favor, porque esse tempo de maturidade, como tem sido especial, como a gente tem aprendido, como tem sido um tempo precioso, né? Então, bom dia aí pra quem tá animada, quem chegou até aqui. Falta só 10, gente! 30º dia dos 40. Parece que ontem a gente ia começar, né? E falar, nossa, 40 dias. Gente, agora a gente já tá contando 10, 9, 8, já é contagem regressiva. Como que tá o coração? Como que tá a expectativa? Seu coração tem que estar firme em Deus, né? Porque na maturidade a gente aprende que o nosso coração tá firme nos propósitos do Senhor sempre. E a nossa expectativa tá no Pai. Não está nas coisas desse mundo, mas está naquele que criou o mundo inteiro, criou o universo. Amém? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Lela. Bom dia, Liv. Bom dia, Eliana. Bom dia, bom dia. Bom dia, Magali. Bom dia, Ciele, Maurizete, Sandra. Bom dia. Bom dia, bom dia, Lilian. Bom dia, queridas. Bom dia, Valda. Bom dia, Débora. Bom dia, amigas rainhas preciosas. Falta pouco, né? Parece que o coração a cada dia a gente olha assim pra trás, a gente olha por tudo que a gente viveu, tudo que passamos esse ano. E o sentimento é de gratidão, né? Ontem, eu até brinco, falei assim, gente, é tão bom, né? A gente tem amigas rainhas, né? Preciosas como vocês. Ontem, a Andréia, né? A Zimmermann, que sempre entra aí esses dias, eu falei, você tá sumidinha, né? Cadê? Não... Mas ela tá numa correria, gente, final de ano, né? Muita coisa ali pra ela. Mas ela, Nath, eu entro depois e oro. Eu falei, isso que importa. E eu falei, gente, a amiga rainha é linda, né? Ela não pôde vir no dia lá do aniversário e tudo. Aí mandou me buscar pra ir lá almoçar com ela. Eu falei, gente, a amiga rainha é tudo de bom, né? Isso é presente que Deus nos dá. E ontem a gente tava lá compartilhando. Gente, eu contei tudo pra ela. A festa, ai, Nath, faz outra. Eu falei, vai, vamos. Eu falei, aí depois eu pensei, Jesus, tem que ter muita fé, né? Aí eu falei, amiga, eu quero fazer outra, mas sem emoção, porque haja coração, né? Aliás, esse ano, eu sei que você também viveu fortes emoções. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tava conversando e relembrando, e eu falei assim, nossa... E aí eu vi as amigas rainhas, né? Porque cada uma tem uma história, cada uma tem algo, né? Às vezes não necessariamente igual eu vivi, porque cada uma de nós temos uma história diferente. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor é perfeito. Porque independente das nossas aflições, independente das nossas lutas, independente daquilo que você foi desafiado esse ano, eu não sei... Se você foi desafiada nas suas finanças, se você foi desafiada na sua saúde, se você foi desafiada nos seus relacionamentos, se você foi desafiada, né, com seu esposo, se você foi desafiada com seu filho, se você foi desafiada no seu trabalho, se você foi desafiada na sua empresa, se você foi desafiada... Não sei, eu não sei. Mas o que nós podemos chegar até aqui e falar assim, que nós obtivemos vitória para a glória de Deus em todas as áreas, independente se foi, independente do que foi, né? O Senhor esteve conosco e está conosco até aqui. Se você chegou até aqui, viva, né? Então, celebre, agradeça, né? Continue aí na obediência, perseverando, porque é isso que vai te levar para o seu resultado, é isso que vai te levar além. E eu tenho visto, assim, claramente, né? O que é a gratidão, o que é você ter um coração grato, independente das circunstâncias, aonde ele te leva.
né? Onde Deus te transporta, onde Deus te coloca, né? Você tá vivendo ali, você tá chorando, mas se você tem um coração grato a Deus, entendendo quem tá no controle, quem é o piloto da sua vida, quem é o marinheiro lá do seu barco, né? Quem é aquele que faz todas as coisas acontecerem, você tem a vitória. Eu tenho entendido que Deus está nos chamando para um ciclo, né? Um ciclo de obediência, um ciclo de perseverança, um ciclo onde a gente precisa entrar, né? Porque muitas vezes a gente não entende como fazer isso, mas quando a gente começa a honrar a Deus, a gente entra numa roda, num ciclo. A gente honra ao Senhor, Ele nos honra. A gente obedece ao Senhor, Ele nos responde. A gente começa a fazer a vontade do Pai, buscar Ele em primeiro lugar, Ele vem e acrescenta as coisas na nossa vida. Pensa, Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de bênçãos, Ele é um Deus de aliança, de promessa. Aliança não tem começo, meio e fim. Aliança é eterna. Você já parou aí para olhar a sua aliança, né? Você já tirou a sua aliança aí, já olhou? Onde que ela começa? Onde ela termina? Você consegue identificar? Você não consegue, porque a aliança é eterna. Assim é o nosso Pai, Ele é eterno. Ele não tem começo, meio e fim. Ele é sempre, Ele é. E quando a gente entende quem é o nosso Pai, quem Ele é para nós, nós começamos a entender como Ele age. Nós começamos a entender a mente dEle. Nós começamos a entender como que a gente pode entrar na vontade dEle e as coisas se cumprirem. E quando eu entro nesse ciclo de honra, de obediência, as bênçãos começam a acontecer. Não tem segredo, né? Existe um segredo para a gente descobrir isso, que é isso que Deus fala para nós ali, de descobrir os segredos que Ele tem para as nossas vidas. Então vamos falar assim que tem um segredo até a gente entrar nessa roda. Mas quando a gente entra, a gente começa a viver. Aí você começa a entender, por que na vida de fulano, por que ali acontece, porque aí você pode começar a observar. Ela entrou naquela roda, e se ela permanecer ali, gente, nunca acaba. As bênçãos de Deus, o que Deus prometeu para as nossas vidas, o que Deus faz, o que Deus tem para as nossas vidas é eterno como Ele é eterno. Então a gente entra num ciclo de honra. Da mesma forma que se eu desobedecer, ou eu descumprir, ou eu quebrar alguma coisa ali, eu vou entrar num ciclo de desonra, de desobediência. Aí as coisas começam a dar meio ruim, né? Então nós precisamos entender como funciona a mente do nosso Pai, o coração do nosso Pai. E se a gente entende que Ele é eterno, as coisas que Ele vai fazer na nossa vida são eternas. Aí você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. E nesse tempo de maturidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando entender, né? Nós estamos, na verdade, entrando para esse ciclo de honra. Nós estamos fazendo parte desse movimento. Nós estamos saindo daquela condição que parece que às vezes nem estava dando ruim pra gente, mas estava parado, não é? Tava morno, parece que eu oro e Deus não tá ali ouvindo, e parece que eu não saio do lugar, não é essa sensação que às vezes a gente tava antes? Ou às vezes vendo tantas notícias, tantas coisas acontecendo, fala assim, meu Deus. Mas quando você entende que o que você precisa buscar tá no alto, que o que você precisa olhar é para cima, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai te levar para uma outra dimensão espiritual. Ele vai te levar para um outro mover sobrenatural. Aí você vai entender que você vai entrar na vontade dele, você vai começar a obedecê-lo. Aí você está entrando no ciclo de honra. Aí quanto mais você obedecer, mais você ouvir, mais você honrar, mais bênçãos você vai colher, mais coisas vão acontecer na sua vida. E aí você não quer parar. Aí você começa a entrar naquilo e você fala, nossa, o negócio funciona. Ontem, né, a gente estava até conversando, eu e a André, a gente teve um almoço ali, né, juntas e compartilhando as bênçãos, e ela falando as coisas, falou, Nath, depois que eu ouvi as lives e fui obedecendo e fui acontecendo, aí as coisas acontecem, e quanto mais acontece, mais você quer, porque é real, não é blá blá blá.
né? No sábado eu encontrei com a Ana Bernardes também, ela, aquela cantora, né? Eu até falei pra ela, eu quero fazer uma live ainda pra gente cantar mais ao vivo juntas. E ela falou assim, Nath, eu tava cansada. E olha que ela é uma mulher também de Deus. Ela falou assim, tô cansada de blá blá blá, sabe, de falar. Não, a gente tem que sair dessa dimensão do falar e fazer, né? E experimentar. Eu falei, é isso que Deus quer para as nossas vidas em 2021. Sabe, a gente já experimentou. Aliás, vamos falar a verdade, nós ouvimos falar, nós mudamos, nós passamos aí, atravessamos um deserto, mas um deserto que não faltou nada nas nossas vidas, um deserto que Deus supriu, um deserto que Deus é a nossa resposta no deserto, né? Ele não mandou resposta, mas Ele foi as nossas respostas no deserto, Ele continua sendo as nossas respostas. Um Deus que não brinca de ser Deus, mas Ele se posiciona, Ele sabe quem Ele é. Gente, Deus não tem crise de identidade, Ele sabe quem Ele é. Ele não se ofende, Ele não muda. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Tem até aquela música, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua. Independente se eu tô ou se eu deixo de estar, Ele continua. Essa é a diferença. E hoje Deus tem nos chamado para isso, independente das circunstâncias, independente de como você está, você tem que permanecer firme naquele que não muda. E aí, ontem a gente estava conversando, a André falou assim, Nath, engraçado. Ela falou isso, né? E eu falei, é isso que eu quero que as minhas amigas entendam. A gente não faz as coisas esperando algo em troca. A gente não semeia porque a gente quer uma colheita. Né? Porque teve um dia que eu fui até ministrar com uma mulher, ela falou assim, Nath, mas não é errado, você fala tanto de semeadura, quem semeia, colhe, será que eu não tô fazendo ela quis dizer assim, será que não é uma barganha com Deus? Um interesse, tipo assim, não, Deus, eu vou, porque a gente estava falando da campanha do leite, por exemplo, né? Ela falou assim, Nath, mas se eu semear o leite, você fala assim, gente, dá o leite, né? Ficou até estranho. Assim, oferta, né? Faz uma prova com Deus, vai lá, abençoa uma lata de leite, você vai ver, Deus vai fazer algo na sua vida. Aí ela começou ela tava numa linha muito racional, digamos assim. Gente, fé não é racional, né? Fé é sobrenatural. Mas eu entendi a colocação dela, e às vezes pode ser até a sua dúvida de falar assim, Nath, mas será que se eu não tô fazendo tipo ela quis dizer, não é chantagem, é uma barganha, né, uma troca, tipo assim, não, Deus, eu vou te dar porque eu quero que o Senhor... Aí eu falei pra ela, falei assim, querida, se você entrar com essa visão de não, eu tô fazendo pra receber algo em troca... Às vezes vai ter digamos assim, alguns desafios maiores, digamos assim. Às vezes você vai até, se for com esse interesse, talvez as coisas, né, demorem mais um pouquinho. Mas o que acontece, acontece. Mas se a gente entende que existe um princípio e que você faz por obediência, que você entra nesse ciclo de honra e você faz porque você honra a Deus, porque você entendeu que o que é seu não é seu, é dele, porque ele te deu e ele é dono de tudo. Se você vira a chavinha da sua mente e entende que você tem que louvar a Deus com o seu tempo, você tem que louvar a Deus com aquilo que você faz, com as obras das suas mãos, você tem que louvar a Deus, honrar o Senhor com as suas finanças, você tem que louvar e honrar o Senhor com o seu casamento, né, com a sua maternidade, com a sua profissão. Você tem que buscar a Deus, honrá-lo, louvar, adorá-lo com a sua profissão, né? E aí Deus vai te dando as estratégias dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças. Se a gente começa a entender, né? Eu falo entender assim, é viver pela fé, né? Não no racional, mas no sobrenatural. A gente começa a fazer automático. Eu não faço para esperar. Eu dei o exemplo da nossa festa de aniversário lá, né? Da minha festa de aniversário, naquele lugar maravilhoso, naquele palácio, com aquele banquete, com as minhas amigas rainhas. Uma festa de honra. Gente, foi a melhor festa da minha história. Aliás, foi a melhor festa do mundo.
Mas assim, quando depois Deus começa a mostrar coisas, na hora que eu fui agradecer, eu cheguei em casa e falei, Deus, obrigada, porque eu não merecia aquilo, mas eu sei que o Senhor fez aquilo por amor. E eu me senti honrada e comecei a chorar e agradecer, porque foi, né? Foi lindo, foi surreal, foi extraordinário. Aí na hora o Senhor me lembrou, filha, quantas festas de princesa você fez, né, no social? Quantos momentos como esse você proporcionou para crianças carentes, crianças da quimioterapia, crianças das doenças raras e tantas outras. Só no ano passado, né? Porque aí Deus falou assim, nem vou voltar 6 anos atrás, porque tem 6 anos que a gente fazia isso. Aí Deus começou a me lembrar a semeadura. Mas por que ele me lembrou? Quando eu semeei, eu não lembrei, eu não semeei pensando em colher. Você tá entendendo a diferença? Eu não semeei e falei assim, eu vou fazer essas festas porque um dia eu vou ter uma festa. Não. Eu semeei porque eu entendo que tudo que Deus me dá eu preciso compartilhar, eu preciso fazer, eu preciso buscar. Dessa forma eu tô buscando o reino dele em primeiro lugar na minha vida. Quando eu amo o próximo, eu tô buscando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Aí eu comecei a explicar pra ela, falei assim, olha, você não semeia porque você espera colheita. Mas quando a gente entende que a gente semeia e a gente tem o direito da colheita, a nossa história muda, a nossa vida muda. Não, eu não estou semeando para trocar com Deus, para barganhar com Deus. Mas eu semeio porque é princípio. Porque eu honro a Deus com tudo que eu faço. A colheita vem por direito, por herança. Porque Ele é meu Pai que prometeu, Ele é o nosso Pai que promete. Então vocês estão entendendo a diferença? E quando você começa a semear coisas na sua vida, não esperando o resultado da colheita, mas porque você entende que é um princípio de honra e obediência ao Senhor, a colheita vem. Entendeu como é diferente? Pode até parecer que é meio igual, mas não é. É o nosso coração. E isso é maturidade. Isso é maturidade. Aí quando eu vejo vocês, quanto amor a gente tem semeado, quantas ações de graça a gente tem semeado, quantas coisas a gente tem semeado. Aí quando vocês me ligam, falam, Nath, aconteceu isso na minha loja, aconteceu isso no meu casamento. Nath, os meus filhos estão mudando. Gente, amém. Porque isso é prova de que Deus é verdadeiro, de que Ele não mente. Mas a gente precisa entrar nesse ciclo de obediência. E entender que é a obediência que move essa roda de honra. E quanto mais você honra a Deus, quanto mais você obedece, mais Ele te honra. Aí mais ele fala assim, nossa, aquela filha, aquela rainha, sabe, que tá ali todo dia de manhã buscando, mesmo do jeitinho dela. Ah, não, eu vou dar um presente pra ela hoje. Deus, gente, Ele é um pai coruja. Assim, se a gente fosse olhar a característica do nosso pai, sabe? De entender. Sabe aquele. Eu já falei isso. Ele é aquele pai babão, sabe? Ele é. Sabe aquele pai assim. Gente, eu atendi tantas princesas lá na escola. E de vez em quando chegava aqueles pais, principalmente se a filha fosse filha única. Principalmente. Sabe? E assim, naquela fase dos 4, 5, 6 anos e filha única, aquela que é a princesa da casa. E se o pai fosse mais velho, então, né, mais maduro, nossa! Era um pai com vô, sabe? Assim, aquela coisa assim. Gente, e eu ficava olhando aquilo, mas assim, ao mesmo tempo eu falei assim, gente, Deus é desse jeito conosco. Ele é aquele pai que falou assim, filha, tinha menino que falou assim, pai, eu quero... Ah, tá bom, filha, o que mais você quer? Sabe? Porque assim, principalmente se a filha fosse uma princesa, né? De coração, nas atitudes, aquela menina, porque tinha muitas, né? Nossa, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer. E eu aprendi demais nesses 8 anos, né? De escola. E ver e falar assim, gente, nosso pai é desse jeito. Se a gente obedece. E quando o pai elogiava uma filha pra nós? Nossa, olha, eu tô aqui, vou pôr ela na escola de princesa porque ela merece. Ela foi bem na escola. O pai começava a falar, olha, ela tá obedecendo a mãe. Nossa, e aí ela começava a falar assim, ó, por isso eu vou dar isso. Gente, aí, você tá entendendo o que é semear e colher? A criança, ela vai mudando, ela vai amadurecendo, ela ia honrando os pais honram ela. Mesmo quando uma criança desonrava, o pai ainda honrava. Pra ver, eu falava assim, Deus, se um pai terreno faz isso, imagina o Senhor que nos ama.
É claro que quando a gente desonra tem as consequências, né? Aí a colheita também. Você não precisa fazer o bem para colher. Mas se você não fizer, você também, né? A colheita sua vai ser não ter nada, né? Se você não fizer nada, sua colheita vai ser nada. De todo jeito vai ter uma colheita. Mas a gente precisa entender como que é esse ciclo, como que funciona. Hoje eu coloquei lá no grupo, eu falei assim, nós começamos o ano de 2020 orando, intercedendo, declarando sobre cada mês de 2020 como seria, profetizando. Às vezes não foi do jeito que a gente sonhou ou imaginou, até profetizou. Mas tenha certeza que se você chegou até aqui, quem está desde o último propósito e está chegando aqui, nós estamos encerrando um ciclo, né? Faltam 10 dias. Ontem a gente orou por janeiro, hoje fevereiro, amanhã março. Eu quero te falar que mesmo não sendo exatamente como você idealizou, mas foi exatamente da maneira que Deus entendeu que era o melhor para você chegar aqui hoje viva, agradecendo. Nós precisamos agradecer tudo o que aconteceu. Porque muitas vezes eu tenho certeza que você profetizou, Senhor, que o meu relacionamento seja, né, abençoado, que, né, meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças. Às vezes você vai falar, Nath, mas parece loucura. Parece que aquilo não aconteceu exatamente, porque às vezes a gente acha que Deus é como uma fada, né? Da historinha lá, né? Bate a varinha mágica, plim, pronto, tudo transforma. Deixa eu te falar, quem falou que Deus não agiu nas suas finanças? Quem falou que Deus não agiu na sua saúde? Quem falou que Deus não agiu no seu casamento? Deus está ajustando as coisas. Deus começou um processo ali de maturidade, de deserto, de prova. E começou a ajustar as coisas aí. Se você parar para pensar como estava o ano passado e como está hoje. Nath, mas houve um romper, houve uma separação, houve uma quebra, Amém. Eu quero te falar que Deus é o Deus que pode consertar todas as coisas. Ele pode restaurar. Aliás, Ele não só conserta, Ele te dá novo de novo. Ele faz do zero algo acontecer, algo extraordinário. Mas eu quero te falar que se você talvez não tivesse profetizado, se você não tivesse orado, poderia estar muito pior. Talvez você nem estaria aqui viva. Porque quando nós profetizamos sobre o nosso ano de 2020, nós declaramos que seria o melhor ano das nossas vidas. Que seria o ano mais extraordinário da nossa vida. E quem disse que não foi? Eu tenho certeza que você tem testemunho para colocar em cada área da sua vida. E reconhecer que ele foi Deus, Ele agiu, Ele operou, Ele te levou, Ele te tirou de um lugar, te levou para uma outra dimensão. Ele te tirou do pé da montanha. Você pode não ter chegado no topo, mas você já está caminhando. Isso você tem que reconhecer. Quantas pessoas estão aí que você conhece que estão no mesmo lugar? Ou até retrocederam. Mas aí eu lembro daquela palavra, né? Nós não somos daquelas que retrocedem, mas nós somos daquelas que avançam. E eu tenho certeza, convicção de que a cada dia, a cada instante, nós temos avançado na presença de Deus. E a obediência, eu coloquei lá de novo, Gálatas 5, lembrando, né, da obediência, falando ali do Espírito de Deus, a natureza humana. Porque nós precisamos entender que nós temos a natureza humana, mas na maturidade nós vamos entender que nós vamos buscar o reino de Deus, que é o fruto do Espírito que precisa reinar sobre as nossas vidas e agir acima da nossa carne, da nossa vontade. Eu tenho vontades, eu tenho desejos? Tenho. A carne grita toda hora. Gente, a carne não converte. Por isso que tem aquela luta, né? Aquela luta de querer... Aí você ira, mas aí você não pode pecar. A ira é da natureza humana, de você ficar indignado. Deus, né? Briga com Deus, não briga com o seu próximo, não. Porque o seu próximo pode... depois você tem que pedir perdão, Deus não se ofende, eu já falei pra vocês. Quando você quiser brigar com seu marido, briga com Deus. Quando você quiser falar as verdades pro seu filho, fala pra Deus. Aí ele vai te inspirar, te amadurecer, aí você vai ter calma, paciência. Aí vai dar bom, não vai dar ruim. Mas a gente precisa entrar nessa questão, nessa maturidade
E eu falei assim, Deus, olha aqui, isso aqui é o reflexo da maturidade. Lá em Gálatas, né, ele começa, lá em Gálatas 5, que eu coloquei lá no nosso grupo, ele fala assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza humana. Não obedeça aos desejos da sua carne, não. Não vai pelos seus impulsos, pelos seus instintos, não. Não age pelo ímpeto. Uma vez eu acompanhei uma mulher e ela fala assim, eu falo a verdade mesmo, porque Deus falou que eu sou sincera, que eu sou verdadeira, e eu falo mesmo. Se a outra pessoa se ofender, problema dela, e não sei o quê. Só que ela tava usando aquilo como uma arma, sabe? Pra atacar as pessoas que feriram ela. Ela estava muito ferida. Só que ela achava que, não, eu tô fazendo certo, eu tô falando, ainda usava Deus ainda. Aí um dia eu comecei a conversar com ela, só que Deus, gente, Deus ele é tão maravilhoso, Deus falou assim, tudo que você for, isso foi quando eu comecei. Ele falou assim, quando você for repreender alguém, eu vou te ensinar como a gente repreende em amor. Porque o nosso Pai nos corrige em amor. Mesmo ele sendo duro, ele tem amor. Você sente o amor e o cuidado dele. Mesmo ele te fazendo chorar, no sentido assim, porque às vezes, né, você fala, quando a correção vem, né, de Deus também, dói, a gente chora. Mas a gente se sente a pessoa mais amada do mundo. E aí o Senhor começou a falar assim, olha, o que eu tenho, que é uma das coisas, né, quem me conhece, né, é uma das coisas que Deus colocou dentro de mim, falou assim, filha, eu vou te chamar por um tempo, né, principalmente, acho que é por isso, né, que Deus colocou as mulheres, as crianças, né, as meninas ali, e ele falou assim, eu vou te ensinar a corrigir em amor. Porque muitas vezes eu fui, sabe, foram muito duros comigo e aquilo ali me machucava. E ele falava assim, você vai ser dura com as pessoas, mas você vai corrigir em amor. Por isso que às vezes eu fico preocupada com o Kleber, que eu falo assim, amor, vai devagar. E uma das coisas que eu mais chorava, porque ele era muito duro comigo, às vezes em algumas coisas, né, algumas questões, falando, não, você não pode ser assim, E eu falava assim, não é o que você fala, é o jeito de você falar. Mas ele era o jeito também, ele tem esse jeito amoroso. É mais duro, mas ele tem. Mas Deus foi me ensinando e eu fui vendo Deus agindo através da minha vida, como ele agia na minha. Né? De mesmo na dureza, ter o amor. E eu comecei a ministrar com aquela pessoa e falei assim, olha, você pode ser dura, você pode falar a verdade em amor. Quando a gente fala a verdade em amor, as pessoas até na hora podem até se sentir ofendidas, mas elas se sentem amadas também. Elas não se sentem só ofendidas. Aí depois, mesmo se precisar, ela chega e fala assim, olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te perdoar. Ou então você fala, olha, me perdoa. Tem o perdão, tem a cura, tem a transformação. Entendeu a diferença? Agora a dureza da carne, né? Igual ele fala assim, da natureza humana, ela é fria. Ela quebra relacionamentos, ela destrói uma pessoa, ela não constrói. Então a gente precisa aprender isso com o Espírito Santo. E aí ele continua, né? Porque a nossa natureza humana quer, que o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui é Gálatas, é Paulo falando aqui, né? E falando, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem. Aquele versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode tudo, mas nem tudo convém. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, né? As coisas da carne. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, contenda, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra, outras coisas parecidas com essas. Isso eu repito, e repito o que já disse, o que fazem essas coisas não recebem o reino de Deus. Não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus, olha aí vem o Espírito de Deus, o fruto dele. Lembra lá do curso de princípios, lá da tangerina, né, da mexerica?
Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, que já pertencem a Cristo, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que sejamos obedientes no Senhor, que sejamos obedientes na palavra, que entendamos quem Deus é em nós e por nós e para nós, e que possamos ser obedientes e seguir essa palavra. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Aí a gente vai entrar aqui numa obediência. Obediência às coisas sobrenaturais, às coisas que Deus tem para nós. Aí a gente começa a entrar no ciclo de honra de Deus. Aí, mesmo se eu irar, eu não vou pecar. Eu irei, Deus sabia que a gente ia irar, mas eu não vou pecar ao extremo de me vingar, de mandar na mesma moeda. Se eu sentir medo, porque é da natureza humana ter medo, eu não vou deixar aquele medo me dominar, mas eu vou confiar naquele que está acima das circunstâncias. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é a maturidade que Deus trouxe para nós nesse ano. Veio medo, veio uma pandemia, veio um pânico, veio uma crise, veio crise financeira, veio isso, veio aquilo. Mas nós começamos a amadurecer e entender que nossa esperança e a nossa confiança está em Deus, somente nele. Isso é gerar o fruto dentro de você, o fruto do Espírito dentro de você. Não entrar na onda. Né? Ontem eu e a André tava conversando lá, amiga, você viu falando não sei o que, segunda onda. Eu falei, amiga, pode vir segunda onda, terceira, quinta, 10ª onda. A gente sempre vai estar surfando por cima das ondas. Jesus é a nossa prancha. O Espírito Santo é aquele que nos conduz sobre as águas. Pode vir a onda, eu falei, ainda usa a palavra onda, né? Pode vir a onda que for, a gente não vai se afogar. Ela falou assim, é mesmo, né, amiga? Eu falei, é mesmo. É isso o entendimento que Deus quer te levar. Querida, pode vir a onda que for. Se você obedece a Deus, você não afoga, você não afunda, você não morre. A onda não te cobre. Se a gente lembrar de Noé, gente, vamos pensar. Veio um dilúvio e destruiu a terra. Não era nem onda, era dilúvio. Não foi uma... Deus falou para Noé, eu vou mandar uma ondinha aí, vai... Não, Deus falou assim, vai ser um dilúvio. Sem precedentes. Mas você vai me obedecer? Você confia? Vai lá, constrói a arca. E Noé não hesitou. Ele foi chamado de louco, ele foi apedrejado, entre aspas. Foi chamado de louco, criticado, mas ele obedeceu. Ele entendia que a obediência levaria ele a um lugar de honra. Ele entendia que se ele semeasse, ele ia colher algo. Ele entendia que a semeadura dele, obedecendo a Deus, ia dar o socorro e livramento para ele e para a família. Mesmo ele não sabendo o que viria. Porque ele... Gente, vamos falar a verdade, não tinha existido o dilúvio. Ele não podia imaginar. Acho que às vezes ele imaginou... Vamos pensar, né? Esses dias teve um dilúvio aqui em Uberlândia. Acho que ele... Só que assim, a água chegou o quê? Na cintura, né? Cobriu um carro. Noé poderia ter imaginado assim, no máximo cobrir as tendinhas ali. Né? Ele deve ter pensado, não, vai subir a água, vai subir o rio ali, vai cobrir a plantação. Ele jamais ia imaginar que ia cobrir todo o planeta. Mas ele confiava em Deus e falou assim, tá bom, Deus, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer, porque mesmo... Olha que interessante, olha o que o Espírito Santo está ministrando aqui. Ele andou sobre as águas. Noé, com a obediência, Deus fez ele andar por sobre as águas. Ele não afundou, ele não morreu. Veio a onda que foi, né? Porque com certeza no dilúvio teve onda, teve tudo. Mas ele não afogou. Ele continuou por cima das águas. E a gente precisa entender isso, que a obediência nos leva a andar por cima das águas. Se a gente tem um propósito, se a gente sabe qual é o nosso propósito, o nosso destino, a gente tem falado tanto esses dias na identidade, destino. A gente entende quem a gente é, se a gente entende o nosso propósito. Aí a gente começa a entrar nessa obediência, mesmo a gente não sendo... Às vezes você vai falar assim, Deus, eu não sou qualificada para isso. Noé não era engenheiro.
Noé não era nem piloto de navio, piloto, marinheiro, né? Marinheiro de navio, piloto de navio, né? Acho que é isso, comandante. Noé nunca tinha pilotado um barquinho de pesca ali, eu acho que ele nunca tinha, né? Ele não era engenheiro, ele não tinha nem mestrado em engenharia e de repente Deus foi, deu as medidas, deu as estratégias, deu as instruções e ele obedeceu e a arca não afundou. Por quê? Porque quando a gente obedece exatamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nossa arca não afunda. Tudo pode virar um dilúvio, pode matar todo mundo à sua volta, mas você não. Você e sua família ficam salvas. Você e sua família são honradas pelo Deus que honra a sua fé. Às vezes você vai falar assim, Nath, mas na minha casa é só eu. Queridas, Noé, quem fala, assim, a gente sabe que a família dele era uma família de Deus, mas vocês acham, por que Deus não juntou toda a família e falou assim, Noé, eu quero ter uma conversa com você e sua família, e não deu instrução para toda a família, deu só para Noé? Deus sabia do coração, tanto é que até a própria família, a palavra de Deus fala, que às vezes falava assim, Noé, será? Será que você tá certo? Meu querido, já tem 50 anos que você tá construindo isso aí, será? E não, nem chover, não chove. Os filhos começaram a falar assim, acho que meu pai, né, meu pai tá com alguma coisa aí de memória. Mas ele obedeceu. Mas ele continuou, ele perseverou. E Deus deu o livramento para ele e para a família dele, mesmo a família às vezes duvidando. Eu quero te falar que mesmo a sua família não acreditando, persevere. Porque quando vir o dilúvio, vir a segunda onda, terceira, quinta, 10ª onda, vir o que for, você e sua família estarão colocados por cima das águas, por sobre as ondas. E nada vai te atingir, não vai chegar morte, não vai chegar peste, não vai chegar crise financeira, não vai chegar nada. Mesmo se falar assim, Nath, mas parece que tá batendo na minha porta, eu tô sentindo até o cheiro das águas. Mas elas não vão te afogar. Vão ser somente as águas do rio de Deus, do trono de Deus na sua vida. A obediência te leva a andar por sobre as águas. A obediência não livra a gente do dilúvio, não livra a gente do que vai vir. A obediência não vai te livrar das outras ondas, das outras crises, não vai tirar você do deserto. Mas vai colocar Deus na direção certa, na direção e no controle da sua vida. Você vai, quando você entende que o que é obedecer a Deus, é como se você falasse assim, Deus, dirige a arca da minha vida. Para que ela não afunde. Mesmo você não sendo engenheira, mesmo você não sendo marinheira. Mas ele vai te conduzir às águas tranquilas. Ele vai fazer você andar por cima daquilo que foi feito para te afogar, para te afundar. Ele vai te levar para você ficar por cima e olhar e ainda falar assim, ó, tudo isso aqui, ó, o inimigo tentou, o mundo tentou para me derrubar, para me matar, para me afundar. E Deus está fazendo você andar por sobre. E eu vou te falar, né? Nem vai tremer essa arca. Quando eu fiz 40 anos de idade, né? A gente fez 40 anos e a gente estava fazendo 20 anos de casados, né? Isso, 20 anos de casados. Aí eu ganhei um presente muito especial e a gente fez um cruzeiro. Gente, e meu sonho, o sonho da minha vida era fazer um cruzeiro. Eu sempre tinha vontade de falar assim, eu quero ficar em alto mar. Gente, se eu pudesse, eu pegava um barco, mas tinha que ser um barcão, né? Porque eu fiquei sabendo que barquinho treme muito, esse não. Eu queria ficar lá no meio do oceano, sabe? Eu falava, nossa, é lindo demais, é uma experiência sobrenatural. E assim, quando eu vi aquele negócio enorme, né? Aquilo lá é um negócio surreal. A gente foi num dos maiores navios, né? Era o segundo maior navio que tinha na América do Sul aqui, na América Latina. E nós tivemos o privilégio de ir nesse navio. É surreal. E quando ele começa a andar, você sente uma leve tremor. Mas quando ele tá em alto mar, naquela velocidade, gente, você não sente nada. Parece que você tá normal. E aí eu e o Kleber ficamos pensando assim, falou assim, nossa, imagina a arca, como que era, e não sei o que, né, porque a gente o tempo todo, né, viajava, né, na história, na Bíblia. E quando a gente entendeu e falou assim, olha como Deus é perfeito, quanto maior o navio, quanto maior, menos, né, ele balança, mais ele flutua.
Aí a gente começou a fazer analogia. Quanto maior o propósito de Deus nas nossas vidas, quanto maior as promessas de Deus, quanto maior a nossa obediência em Deus, menos as coisas te abalam, menos as circunstâncias, né, te envolvem. Você não olha mais para as circunstâncias como algo que vai te afogar, mas você olha para a beleza do mar. Você contempla a grandeza de Deus, você começa a contemplar, você sai daquela dimensão que, ai, que medo de estar aqui, que medo de afundar, e se esse navio afundar, e se... Não, você começa a desfrutar aquilo que ele tem para você. Vocês estão entendendo o mistério? Quanto maior o propósito de Deus na sua vida, quanto maior for a sua obediência para cumprir esse propósito, mais você vai deslumbrar das maravilhas que Deus tem e aquilo que foi feito, preparado para te afundar, para te afogar, para te levar para a morte. Você vai começar a contemplar a maravilha. Gente, nós ficamos 10 dias em alto mar. Foram os 10 pôr do sol, nascer do sol, céu estrelado. Foram os 10 dias mais maravilhosos que, assim, que tá tudo registrado aqui. Quando a gente olhava aquela imensidão, assim, não vinha medo, sabe? De falar, ai, se esse negócio afundar, não sei nadar, não. Será que tem boia pra todo mundo? Não. A gente olhava e falava assim, Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Senhor, o Senhor fez tudo isso aqui com as suas mãos. A gente tá por cima, né? Nem balançar não balançava. Então que vocês possam entender que o que Deus está chamando a gente, essa maturidade que nós estamos experimentando nesses dias, é para nos colocar acima das águas. É a obediência que vai nos transportar e nós vamos entrar num outro ano, numa nova dimensão. E nada vai nos abalar, nada. Nós não somos movidas pelas circunstâncias, mas nós somos movidas pelo amor do nosso Pai. Amém? E ontem, assim, foi algo, a gente começou a orar, a gente chegou ontem, né, de viagem, nós fomos ter um momento aqui de oração. E Deus começou a ministrar algo no meu coração. Que nós passamos tudo isso, né? Nós começamos um ciclo, só que Deus é um Deus de aliança eterna, de ciclo eterno. Deus, tudo que Ele faz é completo. E Deus começou a ministrar e falou assim, filha, amanhã você vai falar para aquelas mulheres que não se preocupem. Às vezes, aparentemente, tem algo que eu ainda não acabei ou que não finalizei. Mas lembre elas que eu sou um Deus de aliança eterna. E que o que eu comecei, mesmo em 2019, aquilo que eu comecei no começo de 2020, que tinha esperança e de repente começou a subir as águas do dilúvio, lembra elas que elas vão andar por cima das ondas, por cima das águas. Que eu sou um Deus de aliança, aliança completa, aliança eterna. E elas precisam entrar nessa aliança entendendo que eu sou eterno. Que elas são eternas porque eu sou eterno. Que a nossa eternidade já é aqui e agora. E que nós vamos caminhar por sobre as águas, elas não vão nos afundar, não vieram para nos matar. Aquilo que o inimigo planejou para te afogar, para te matar, para te afundar, Deus é o Deus que antes disso já tinha planejado para você flutuar por sobre as águas. Então que você entenda que agora nós vamos entrar nesses 10 dias, né? Nós começamos ontem, oramos por janeiro, hoje por fevereiro de 2021. Nós vamos orar amanhã por março, nós vamos orar esses 10 dias até dezembro. Mas saiba que todas as nossas orações estão construindo uma arca no mundo espiritual para fazer a gente flutuar. Eu não sei como vai ser 2021, não tenho essa bola de cristal, né? Mas eu sei que Deus já está lá e já preparou tudo, já tirou toda a turbulência das águas, já preparou tudo, já mandou a provisão que a gente precisa, já mandou tudo. Até o colete salva-vidas Ele já preparou para as nossas vidas. E o ano que vem vai ser muito melhor e mais extraordinário do que 2020. Isso eu tenho certeza. Então que você possa entender, obedecer, entrar no plano de Deus. Ainda dá tempo. E encerrar o ano mais extraordinário, mais fora da caixinha da sua vida. Aí quando você pedir a Deus, me dá bons relacionamentos, Ele te deu os desafios para aparar as arestas.
Deus, eu quero ser melhor financeiramente, na minha saúde. Aí Deus foi colocando as situações para você aprender que Ele é o seu provedor, que Ele é o Pai, Ele é o médico dos médicos e cuida de você. Essa é a palavra para nós. Para essa semana a gente começar com uma nova visão e entender que estamos por sobre as águas, por sobre as ondas. E Ele que está conduzindo a nossa arca, a nossa vida, hoje e sempre. Amém? Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco em meio às circunstâncias, em meio aos dilúvios, em meio aos desertos. Não existe circunstâncias ou situações que paralisem o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus que faz tudo novo de novo. E obrigada, Pai, porque quando entendemos isso, a gente sabe que pode semear não esperando a colheita, mas a gente pode semear sabendo que tem um Deus que honra a nossa semeadura e que a colheita vem por direito, por herança, por honra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus extraordinário que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que tem derramado amor, tem derramado paz, tem derramado alegria, tem nos dado, Senhor, sustento, tem nos levado além para uma nova direção, dimensão, e que possamos entender a cada dia quem nós somos e quem Tu és. Pai, que o Senhor se revele a nós, revele os seus segredos, se revele a cada instante. E que possamos, Senhor, mergulhar nas águas do Senhor. Não afogar, mas mergulhar. Mergulhar com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente é. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai de amor. Obrigada, porque mesmo na correção o Senhor nos ama. Mesmo nos caminhos tortos que nós estávamos andando, o Senhor nos direcionou, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa direção. E agora, Pai, eu te peço que nós possamos segurar nas Tuas mãos e continuar caminhando, indo além e além e além para a glória de Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. E que a bênção do Senhor esteja conosco na finalização desse ano e principalmente nesse novo ano que nós estamos aqui apresentando ao Senhor. Nós consagramos agora juntas o ano de 2021 ao Senhor, para que Ele seja rico, próspero, abençoado, bendito. Eu declaro que se 2020, Senhor, foi um ano extraordinário nas nossas vidas, 2021 virá a dupla honra do Senhor e será duplamente extraordinário sobre as nossas vidas, onde o Senhor concretizará, Senhor, e será a concretização das Tuas promessas, dos Seus planos, daquilo que o Senhor começou, para o Senhor concluir a boa obra nas nossas vidas no ano de 2021. Por isso nós declaramos aqui que a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti. E desde já nós confiamos e entendemos que tudo que nós precisamos, a provisão, a proteção, tudo que a gente precisa para 2021, que haja uma liberação no mundo espiritual agora sobre as nossas vidas, que haja um romper nos céus e na terra, que o Senhor traga à existência tudo que o Senhor já preparou para nós, para que entremos, ó Deus, nesse novo ano preparadas, amadurecidas, fortalecidas na nossa fé, fortalecidas na nossa vida espiritual, fortalecidas nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, fortalecidas na nossa saúde. Continua nos capacitando, nos direcionando, e nós consagramos o ano de 2021 nas Tuas mãos. Consagramos o nosso mês de janeiro para que ele seja bem sucedido. Consagramos o nosso mês de fevereiro para que ele seja bem sucedido para a glória de Deus, e assim até dezembro, para a honra e glória do Senhor. E declaramos que nós, as amigas rainhas de oração, as amigas rainhas que têm orado e Te buscado, serão testemunhas vivas da Tua glória e do Teu poder na face dessa terra, e seremos espelhos do Senhor para que outras vidas olhem e queiram experimentar a glória de Deus também, o renovo do Senhor, a vida do Senhor na vida delas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, 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 queridas, amém, amém. Que você possa entender que Deus tem um plano perfeito para a sua vida,
e que você vai colher os frutos desses planos, daquilo que você semeou, daquilo que você tem buscado. Não pare, não pare. Semeadura a gente nunca para, porque se eu paro de semear, eu paro de colher. Então não pare de semear. Semeie na sua vida espiritual, semeie na sua vida física, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida, na sua saúde, semeie nos seus relacionamentos, semeie na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Não pare de semear. Você semeando, você tem o direito da colheita por herança. Não por interesse, mas por herança, porque Deus é Deus de promessa, Ele não quebra princípios e nem promessas. Então semeie. Grandes semeaduras, grandes colheitas. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Então que você tenha um ano mais... Se você semeou muito esse ano, eu quero declarar que você vai ter um ano de muita colheita para a glória de Deus. Nath, eu não semeei, ainda dá tempo. Eu semeei, fala, Deus, em qual área eu preciso semear? No meu espiritual, no meu financeiro, no meu relacionamento, onde eu preciso semear? Semeie e a colheita vem. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos nos falando. Nós vamos nos falando aí no WhatsApp. E amanhã às 7h30 nós estaremos juntas para a glória de Deus em nome de Jesus, viu? Eu amo vocês. A Liv já tá entrando em contato com vocês aí, né? Sobre o curso. Eu vi que algumas perguntaram aqui. A Liv já vai passar as instruções, né? Já tá passando. Qualquer coisa nos chame. E fora isso, grandes coisas o Senhor já preparou para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, até amanhã, fiquem com Deus e grandes coisas estão por vir, em nome de Jesus. Amo vocês.